Olá, muito boa noite a todos e a todas. Hoje parecia ser o último dia do o último dia do mês de fevereiro, mas não. Hoje nós temos mais um dia, que é o dia 29, amanhã. Isso é muito bom, porque as contas também, né? Pode jogar para mais um dia. Paguei no mês de março, né? É isso aí, olha, hoje, dia 28/2, pontualmente 8 horas, a nossa última aula do curso de gestão. É interessante que a cada aula eu percebo, até trocando algumas mensagens com as pessoas que participam do curso, a forma com que eu peguei muitas vezes a primeira vez a pessoa e a forma no qual eu acompanho depois a evolução que se traz, não é? Isso é muito legal. E é interessante porque a Liz, eu não sei se ela já acompanhou alguma aula minha presencial, já, Marilis? Não? Não, ainda não. Sábado será a primeira. Sábado será, legal. A Mari acompanhou, né, Mari? Sim, amei, maravilhosa. Você gostou? Demais, eu me matriculei já na especialização. Ai, que legal. Você vai curtir demais, porque hoje não tem jeito, nós estamos observando as organizações cada vez mais desorganizadas, né? As instituições cada vez mais desorganizadas. E aí, o que que traz para nós com uma visão, com uma atuação mais gerencial? Você vai estar diferente dos lugares no qual você está, entende? Isso é muito legal. Então, quando nós aprendemos um pouco sobre gestão, e é interessante porque eu comentei isso, inclusive, na aula, né? É muito comum eu ir almoçar, ou jantar, ou ir em algum lugar com alguém que me convida, e aí a pessoa falar assim: olha, vamos naquele ali, que ele está mais cheio, deve ser muito bom. Aí eu sempre falo, ou mais incompetente, porque está mais cheio, né? Então as pessoas não têm processos para atender. Então hoje, basicamente, quando a gente pensa em gestão, a gente precisa compreender que a gestão, ela está intimamente ligada ao quê? Pessoas e processos. Totalmente a pessoas e processos, tá? Isso é o que vai fazer tudo diferencial. Sábado agora, Mari, nós temos um evento lá em Goiânia. Então eu estou embarcando junto com a Lu, o time da expansão, o Gestenf, lá para Goiânia. Nós temos um evento fechado, um evento voltado para gestores e líderes mesmo. Vai ser dentro do auditório da Faculdade de Enfermagem da UFG. Nós teremos ali. O que acontece é assim, né? Inscrições nós temos 130, mas a gente sabe que nunca vai a 130 pessoas. A mesma coisa, o curso de gestão. Se eu contar para vocês quantas pessoas têm inscrita neste curso, vocês arriscariam um palpite? Chuta. Aqui agora nós temos duas, mas daqui a pouco entra a Cibele, depois vai entrar a Márcia e tal. A gente entende, pessoal, eu entendo que as pessoas acompanham depois a gravação, tá? Mas só para que vocês vejam como é corrido, as pessoas não conseguem acompanhar ao vivo, e quando elas compram, elas compram entendendo assim: 20 horas estou em casa. Só que não. Às vezes a empresa pede para ficar a mais, às vezes as demandas da unidade. Chuta, Mari. Quantas pessoas você acredita que tenha? Não tá desligado o microfone. 130? Não, nesse curso de gestão. Nesse curso, umas 60. 60. E você, Liz? Nessa faixa tem uns 50 pessoas, imagino. 52 pessoas. 52 pessoas. Aí você vê, 52 pessoas. E só nós ao Agora, vivo? nós temos 2 pessoas ao vivo. Uau! Entende? E aí, os motivos são Ns. Mas é importante nós compreendermos o seguinte: é importantíssimo nós compreendermos alguns pontos. Por exemplo, se digamos que você acompanha, você comprou, pagou e acompanha depois gravado, ok. Você está tendo um aproveitamento daquilo que você comprou. Sim. Se você não acompanha depois do gravado, ou seja, eu comprei, paguei, tá lá, quando eu quiser eu vou lá pegar, tal, isso não é bom. Isso não é bom. Porque quando você compra um curso,
A ideia do curso é te dar acessos mentais, né? Para te trazer uma capacidade de se posicionar de uma forma diferente, traz a você vários, né? Você aumenta o seu repertório, você consegue dialogar com pessoas, você aumenta o seu poder de persuasão, entende? Você Sim. tem toda uma variância mental e emocional que vai te dar a condição de tomar um posicionamento diferente. Quando você compra algo e não vem fazer, isso é ruim, por quê? Porque você não está se posicionando com algo que é para você, imagina algo que está relacionado ao outro, né? Então, isso é preocupante, isso é bastante preocupante. Mas agora a pergunta que eu ia fazer é a seguinte: fica tranquila, Liz, fica tranquila. O que eu queria só perguntar era assim: quando vocês acompanharam o gravado, vocês conseguem ir acompanhando? Como é? É a mesma coisa? Como funciona? Eu assisti só uma aula, que foi Tá, gravada, as duas últimas, as outras duas eu consegui acompanhar. certo. Só que quando eu consegui acompanhar, eu estava no meu trabalho, meu coordenador deixou eu assistir, mas nas salas dos docentes, entra um, sai o outro, entra e quer falar com a gente, não respeita, mesmo a gente com fone no ouvido. Verdade. Aí atrapalha um pouquinho o entendimento. E você, Liz, já acompanhou alguma vez gravado? Não, ainda não. Te confesso que eu ainda não vi as duas aulas que eu preciso ver, inclusive, mas o gravar, ele te dá uma opção, que é parar E e voltar. voltar. Boa. Essa é a única opção, mas o ao vivo você consegue, por exemplo, coisas que você não consegue na gravação. Alguma dúvida que eu tiver aqui, eu consigo indagar o senhor e o senhor me responder full time, né? Certo. Agora, já na gravação, não, eu teria que te procurar para responder, É, isso levaria um tempo, talvez eu nem lembraria mais dessa dúvida perde o posteriormente. time. É Exato. verdade. É verdade, perde o time. Então vamos lá. Hoje a aula é muito legal, hoje a aula é bastante bacana, tá? Só para sinalizar vocês, para quem é o aluno, tá? Elite Learning, a semana que vem, na quarta-feira, pera um pouquinho. Quarta-feira, meu Deus, é isso mesmo, dia 6. Dia 6, quarta-feira, então é 6, 13, 20 e 27. São 4 aulas, do mesmo modo, ao vivo, tá? Começa o curso de gestão das emoções, tá? Ele é um curso que eu sempre costumo falar para as pessoas o seguinte: se você está passando por algum desafio emocional e você precisa se posicionar de alguma forma, se você está enfrentando algumas questões, esse curso ele é para você. Eu sempre convido as pessoas para vir na primeira aula. Você sabe que esse lance da primeira aula gratuita começou a partir do Gestão das Emoções, porque eu sentei com a Lu e falei assim: Lu, esse curso não é para qualquer um, a pessoa precisa estar preparada. Aí ela falou: então vamos fazer o seguinte, vamos deixar a primeira aula gratuita, porque você vai falar algumas coisas e a pessoa vai entender se ela está preparada ou não. E aí, esse curso de gestão das emoções, nós já fizemos turmas online, ao vivo, fizemos híbrido, presencial com gravação, né? Fizemos presencial sem gravação, então ele é um curso. Todos os cursos, não é a primeira edição, não é a segunda, esse curso de gestão das emoções, eu acho que eu devo estar na oitava, nona turma, tá? Então, ele é um curso que mexe muito, são ferramentas emocionais, ferramentas que dá para você aplicar para sua equipe. Trabalha muito a questão do autoconhecimento, autoposicionamento, autoliderança. É muito legal. Tem um módulo que eu falo só de fisiologia das emoções. Então, eu falo sobre a ação do cortisol, da serotonina, dopamina, como ela age no corpo. Uma pessoa que faz atividade física, por exemplo, a endorfina e a dopamina, como ela age quando você faz atividade física junto com uma outra pessoa, né? Como que é a cabeça da criança quando ela tem pais separados, por exemplo, como que ela interage, e aí eu trago fazendo uma associação com o adulto. E o adulto, muitas vezes, ele tem comportamentos infantilizados dentro da unidade porque ele pulou algumas fases. Então, às vezes, a Mari, a Liz, deve ter alguns funcionários que você olha e fala: gente, mas nem com os meus filhos eu tive esse problema. Ou, nossa, gente, mas nem com a minha sobrinha que tem tantos anos eu tenho esse problema. Mas é isso, porque algumas pessoas
cronologicamente elas são avançadas, emocionalmente elas são totalmente retardadas, né? Ou seja, são antecipadas. Quando eu falo retardado, do antecipado, tá? Então, esse curso, Gestão das Emoções, ele é um curso muito impactante, um curso muito legal, e que ele tem, nos 2 primeiros módulos, ele traz para você identificar em você algumas questões. Você reavalia muitas questões e, inclusive, alguns posicionamentos. E o objetivo dele é trabalhar o seguinte, que você faça uma atuação humanizada, mas não uma atuação emocionada. Que você se posicione de forma humanizada. Tem que demitir? Eu vou demitir, mas eu vou demitir de uma forma totalmente humanizada. Mas eu não vou trazer ali questões emocionadas. Então, hoje o que nós enxergamos, a última turma, foi extraordinário. Nós tivemos, assim, pessoas que se derramavam na aula, e câmera aberta, a pessoa nem queria fechar a câmera. Chorava de igual parecia criança, chorando quando viu um instrumento ali, falando que algumas coisas ela estava reproduzindo ali na equipe dela. Então, ela reproduzia a mãe dela na equipe dela, ela reproduzia o pai dela na equipe dela, ela reproduzia os filhos dela na equipe dela. Então, é um curso extraordinário. Quem é aluno Elite Learning, ou seja, que entrou para o programa, semana que vem não para. A gente já começa novamente. E quem não é, está convidado para acompanhar a primeira aula, para você saber como você vai fazer. Simples, eu te mando o link, pode pedir o link para expansão. A Lu entrou aqui, eu posso até pedir para ela deixar o link aqui para vocês. Vocês podem convidar uma pessoa também, tá? Pode indicar para uma pessoa que, de repente, você queira que ela ouça, saiba um pouquinho mais sobre a questão das emoções, e ela vai colocar aqui no grupo, no chat para vocês, tá? Legal, Lu, obrigado. Pessoal, na aula passada, nós falamos sobre as teorias administrativas. Vocês lembram que eu fiz um círculo? Eu vou até voltar um aqui, para vocês lembrarem, ó. Eu fiz esse círculo aqui, ó, tá? E eu falei sobre as teorias administrativas. A forma é só nós associarmos, por exemplo, a enfermagem. Nós temos as teorias de enfermagem. As teorias de enfermagem, elas são importantes para que a gente possa desenvolver o processo de enfermagem, né? Então, Wanda Horta, Hildegard Pleplau, Florence, todas as teoristas, elas foram precursoras e elas trazem um modelo que eu vou ali seguir, né? Da mesma forma, as teorias administrativas, como na aula passada eu falei, tá bom? Só que aí nós temos algo chamado de funções e elementos organizacionais, tá? Funções e elementos organizacionais. E como que funciona isso? Quais são as funções organizacionais do enfermeiro? O enfermeiro, ele acaba tendo uma atuação muito forte, muito forte com a equipe multiprofissional. Ele acaba atuando dentro de patrimônio, eu vou explicar um por um. Ele faz muito a gestão de pessoas, ele está ligado ao almoxarifado, ele se liga ao departamento de compras, aos serviços gerais. Então, o enfermeiro, ele não é responsável somente, única e exclusivamente pela equipe de enfermagem. Seria muito legal se fosse assim, tá? Agora, Laércio, por que é colocado ao enfermeiro, por exemplo, também estar ligado ao departamento de compras? Pessoal, é importante nós entendermos o seguinte. Olha, a Lu acabou de colocar aqui, tá? Tem no chat. Só vocês depois passarem, pode copiar, passa para algum colega, se você também quiser participar, sem compromisso nenhum, pessoal. A gente sempre faz isso, sem compromisso nenhum, para você poder ver se você está preparado para poder ter um curso como esse, se poderá se posicionar com um curso desse, né? Por que eu falo estar preparado? Porque vocês acreditam que até para a pessoa ser rica, ela precisa estar preparada? Ela precisa estar preparada. A mesma coisa conhecimento, né? Para você se conhecer, você precisa estar preparado. Você precisa se preparar para algumas coisas que vão vir. Por exemplo, gente, é super normal. A cada vez que eu conheço algo, que eu tenho uma mentoria com algo, eu aprendo algo, eu me distancio de algumas pessoas. É isso. Porque você começa a ver que aquele ambiente, aquelas pessoas não fazem mais sentido para você. Não é que eu perco a amizade dessas pessoas, não é isso. Eu me desprendo das pessoas. Por quê? Porque se eu for acompanhado por ela, eu não chego onde eu quero. Então eu preciso andar com pessoas, não é quantidade. Eu preciso andar com pessoas que vão me ajudar a chegar até onde eu preciso. Entende? E o que é a questão do ajudar a chegar até onde eu preciso? Porque até tá na Bíblia.
Está na Bíblia. Esteja com alguém, porque quando um cansar, o outro vai e ele traz o ânimo, não é? Então você não precisa ter quantidade de pessoas, você precisa ter a qualidade dessas pessoas. Então, quando eu falo aqui para vocês que nós somos responsáveis, é por competência. O enfermeiro ele é visto de uma forma muito competente pela equipe multiprofissional. Está aqui, ó. Patrimônio, o que está relacionado a patrimônio, Laércio? É quando você levanta, por exemplo, Mari, na sua unidade básica, na sua UTI, todas as bombas de infusão, quando você faz a numeração de todas as bombas de infusão, monitores, todos os equipamentos. Então, é uma gestão que você acaba desenvolvendo ali, né? Ah, eu sou responsável pelas pessoas. Sim, pelo recrutamento. Levar um currículo de alguém numa empresa, isso é conhecido como função organizacional. Tome cuidado. Tome cuidado. Por quê? Porque muitas vezes eu posso levar o currículo da Liz e eu, de repente, ser visto de uma forma muito positiva. Nossa, foi o Laércio que indicou a Liz. Ou, nossa, gente, quem foi que indicou a Liz? Meu Deus do céu. Entende? Então, gestão de pessoas. É uma função organizacional. A questão do almoxarifado, serviços gerais, nós estamos ligados muitas vezes. Eles pedem e eles nos enxergam como a pessoa que centraliza todas as atividades. Você não imagina, por exemplo, a Mari, mesmo a Mari como professora, muitas pessoas estão de olho nela, né? As pessoas acabam olhando ela, performando a partir do que ela se apresenta, da forma na qual ela se apresenta. Da mesma forma a Alice, né? Da mesma forma o Laércio, da mesma forma a Luciene. Agora, esse lance aqui do departamento de compras não significa que nós estamos dentro do departamento de compras, não é isso. O que significa é, quem aqui nunca passou por um cenário de ter um gestor que te procura e fala assim, ô Mari, as luvas que hoje estão na sua unidade são boas, porque eu vou renovar o contrato e eu não sei se eu mantenho ou não. Observe o seu PD, o seu poder de decisão. Se você falar para ele que essas luvas não são boas, que elas estão trazendo ali, elas vêm rasgadas muitas vezes, ou de repente, se ele te fizer uma pergunta, ô Liz, você acha que a gente deve manter o contrato com as pinças tais? Olha, nossa, olha, essa equipe é uma equipe assim, é uma equipe assado. Então, isso chama-se função organizacional. Não pense que você é visto somente o seu olhar para o paciente. Não. Nós temos um olhar para a equipe, que é a equipe de enfermagem, temos um olhar para a equipe multiprofissional e todos os outros demais. Vou dar um exemplo. Quem nunca viu um enfermeiro pedindo para a equipe da limpeza dar uma limpada aqui na emergência, e aí o enfermeiro pede, a equipe vem na hora. O médico pede, a equipe, ó, demora, não é? Você está dentro de uma UTI, de repente teve uma intercorrência ali, e aí você pede para a equipe da limpeza. A equipe pega, atende. Oi, quem é? É a Mari da UTI. Quem está falando? Ah, é o Laércio. Oi, Laércio, tudo bem? Aqui é a Mari da UTI. Você pode dar um apoio aqui? O paciente evacuou, o paciente sujou a unidade, o paciente vomitou. Na hora, estou indo. Agora, às vezes, a equipe médica liga, a equipe multiliga, não é? Por quê? Isso chama-se função organizacional. Nós temos uma visão sistêmica. O enfermeiro, ele tem essa capacidade, ele tem a visão sistêmica, tá? E aí, dentro dessas funções organizacionais, o enfermeiro, ele planeja, ele trabalha com planejamento a todo tempo. E por isso que é importante vocês adotarem, pessoal, agenda Google, ferramentas, para que você possa fazer um planejamento proativo e não um planejamento reativo. Qual a diferença? Planejamento proativo é quando eu observo que eu me antecipo a um evento. Exemplo, tá? Eu tenho uma gestante dentro da minha unidade, uma funcionária, então eu já trouxe alguém para eu treinar, porque logo ela vai se afastar. Isso é um planejamento proativo. Eu não esperei acontecer. Agora, planejamento reativo. Ela faltou, ela se afastou. E aí, a partir de agora, eu começo a direcionar ligações para as outras unidades. Para quê? Para colocar um profissional no lugar dela. Entende? Então, isso é um planejamento reativo.
Nós trabalhamos dentro dos elementos organizacionais com o termo organização, que vem de disciplina. Nós precisamos ser organizados. Enfermeiros desorganizados não conseguem chegar ao objetivo. Ninguém quer trabalhar com enfermeiro desorganizado. E quando eu digo organizado, gente, é você saber quem são os pacientes que você tem na unidade. Da mesma forma, a Mari é professora, ela precisa saber o nome dos alunos dela. Não precisa saber todos, mas ela precisa ter uma noção de quem são os alunos. Ela precisa ter uma noção sistêmica da sala de aula. Quem é o representante de turma, quem é aquele que é mais analítico, quem é mais influente, quem é mais comunicador, quem é o cara que traz conflito. Para quê? Para que ela traga disciplina para a unidade, para que ela traga organização para a unidade, tá? Outro elemento, acompanhar a execução. É importante. Anote aí. Quando eu falo de acompanhar a execução, tem uma avaliação de desempenho que ela é a de 90 graus. A avaliação de desempenho de 90 graus é aquela que eu acompanho a pessoa. Exemplo. A Liz, ela chegou na unidade e falou, pessoal, hoje eu vou acompanhar algumas pessoas, tá? Em seus procedimentos, tá bom? Então, quando vocês forem coletar gasometria, me acione, porque eu quero começar pela gaso. Aí o Laércio tem uma gasometria para coletar, eu fui lá e falei, Liz, alguns chamam de chefe, né? Chefe, ó, tem uma gaso para coletar, você pediu para avisar? Aí o que a Liz vai fazer? A Liz, ela pega e fala, então, Laércio, monta a bandeja, eu quero acompanhar você agora até o momento de você voltar. Então, ela acompanha o Laércio montar a bandeja, de que forma que o Laércio é organizado, ela acompanha o Laércio no trajeto até o quarto, ela acompanha a abordagem do Laércio ao paciente, se houve uma apresentação, qual é o nível de comunicação do Laércio com o paciente, com a família. O Laércio coletou a gasometria, utilizou a técnica, utilizou os insumos corretos. O Laércio voltou para descartar o material. Como que foi o descarte desse material? Isso é chamado de avaliação 90 graus. É quando eu acompanho o indivíduo a realização de uma determinada técnica, de um determinado procedimento, tá? Então, nós somos responsáveis pela execução. Eu não preciso acompanhar todos os procedimentos, mas eu posso trabalhar com um perfil, com uma amostra, né? Com uma biópsia. O que é a biópsia? Eu tenho aqui num curso de ferramentas 50 alunos. Eu escolho uma, duas, três pessoas para eu poder ligar, para eu perguntar como que elas acharam que foi o curso, o andamento do curso, se ela tem uma sugestão, se ela tem alguma crítica para fazer. Então, eu faço uma biópsia. Da mesma forma, eu tenho 5 funcionários. Eu não vou conseguir, de repente, naquele plantão, acompanhar os 5 funcionários. Escolho 2, escolho um funcionário que eu vou fazer uma avaliação 90 graus, tá? Outra coisa, avaliar é uma competência nossa, tá? Faz parte de um elemento organizacional. A Mari, independente do setor que ela atua, a Liz, independente do setor que ela atua, vou dar um exemplo. A Mari já avaliou que ela não quer pegar mais aula de estágio. Um exemplo. Ela avaliou, ela fez uma avaliação dela. Da mesma forma que ela também já entendeu que ela quer avaliar o aluno quando chega para ela. Para que no final ela avalie novamente e veja se ele teve uma evolução. A Liz, por sua vez, ela começou a avaliar a unidade de centro cirúrgico, onde ela percebeu que as cirurgias pela manhã têm um nível de assertividade maior. Nós temos um nível de intercorrência menor nas cirurgias pela manhã. Agora, como que ela conseguiu fazer isso? Porque ela avaliou. Então, avaliar é um elemento organizacional. Eu não consigo compreender uma instituição que funciona sem uma avaliação. E é importante vocês, aqui eu estou falando para vocês duas, é importante vocês solicitarem uma avaliação de vocês. Sabe por quê, gente? Eu vou dar um exemplo para vocês. Até o ano de 2019, eu tinha um contrato com uma instituição e aí só cortou por conta da pandemia, e era uma instituição que não avaliava o meu trabalho, eu era prestador de serviço a eles. E eu pedi para eles avaliarem o meu trabalho. E aí eles me perguntaram uma vez, por que, Laércio, você pede tanto para a gente avaliar? Eu falo, porque eu vou pedir um aumento para vocês. Eu quero aumentar minha nota fiscal.
Então, para eu poder aumentar o meu serviço, para aumentar o valor que vocês pagam, vocês precisam ter a notoriedade do quê? Que o Laércio, depois que entrou aqui, fez a diferença. Entende? Agora, imagina, se eu entro num lugar que era da Mari, depois foi da Liz, depois foi do Marcos, eu sou mais um. Eles não conseguem enxergar o seguinte, eu vou dar um exemplo. Eu fui coordenador de curso por 15 anos de uma universidade privada no estado de São Paulo. Então, o que eu fiz? Quando eu assumi a coordenação, eu tinha um indicador de quantos alunos nós tínhamos. Nós tínhamos 200 alunos no curso, manhã e noite. Eu entreguei, depois de 15 anos, com mais de 1.500 alunos o curso. Manhã, tarde e noite. 2 turmas de primeiro ano de manhã, 2 turmas de primeiro ano à noite e uma turma de cada depois, semestre seguinte. Agora, presta atenção, não é o Laércio que é bom. São os processos que eu utilizo que são bons. E aí, automaticamente, as pessoas que eu contrato. E aí, o que eu tinha sempre comigo? Uma pessoa muito boa para contratar. Então, gente, vocês não precisam... Ah, eu vou ser diretora de uma maternidade. Ou, desculpa, eu vou ser diretora de um hospital. A Mari falou assim, nossa, me convidaram para dirigir um hospital. Mas, Laércio, eu não tenho capacidade de dirigir um hospital. Contrate bem. Seja uma boa contratante. Porque quando você é uma boa contratante, você coloca uma boa pessoa dentro da maternidade, você coloca uma boa pessoa no centro cirúrgico, você coloca uma boa pessoa na emergência, e essas pessoas vão tocar a unidade para você. Entende? O que você precisa compreender é sobre gestão, sobre os processos gerenciais. E o elemento avaliação, ele é importante, tá? Depois tem o aperfeiçoamento, aperfeiçoar. É muito importante. Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, a Liz, a Mari. Gente, vocês têm emprego, vocês são bem posicionadas na sua vida e vocês estão aqui. Eu vejo gente que fica todo momento escrevendo no direct, pedindo, ai, dá uma olhadinha no meu currículo, ai, eu fui dispensada de... Hoje eu recebi uma, vou ler para vocês, porque eu sou desses, mas eu não vou falar o nome. Ela fala, olha só, essa... Peraí. Aqui. Ela me mandou, ela mandou um textão, ó. Mandou um textão. Tá vendo? Ó, um textão. Aí eu peguei, fiz uma pergunta para ela, uma pergunta simples. Ela mandou um textão e eu só fiz uma pergunta para ela aqui em cima e depois eu fiz uma outra pergunta aqui para ela. Aí ela falou: "Então, professor, vou nas provas, passo nas provas, passo na entrevista." Aí ela falou onde ela foi, passou na prova, na entrevista, blá, blá, blá. Aí eu perguntei só para ela: "Posso te fazer uma pergunta? Me responda se sentir confortável." Mas a menina me mandou um puta textão desse, se ela ficasse desconfortável, né? Beleza. Eu falei: "Você tem, por acaso, seu nome sujo ou processou alguma instituição nos últimos 5 anos?" Aí ela me responde: "Tenho 2 processos. Um na instituição tal e outro na instituição tal. E sim, tenho o meu nome sujo." Eu não falei sujo, eu falei negativado. Ela escreveu sujo. Observa, esse é um elemento que ela pode estar segurando ela. Aí você me pergunta assim: "Laércio, mas será?" Com certeza. Vou dar um exemplo para você. Imagina que, um exemplo, tá, gente? A Mari está procurando uma mulher para trabalhar na casa dela. Para poder limpar, para poder fazer comida, para passar a roupa dela. A Mari trabalha pra caramba. Aí, a Marilis fala assim para ela: "Ó, eu tenho uma pessoa para te indicar, uma pessoa muito legal. Só toma um pouco de cuidado, porque ela já processou uma outra casa que eu coloquei ela, e também processou uma..." Será que... Mas ela é muito competente, viu? Ela limpa uma casa como ninguém. Aí eu pego e falo assim para a Mari, numa outra situação, falo: "Mari, olha, eu tenho uma pessoa muito, muito esforçada, muito boa. Não é tão boa para passar, tem que dar umas dicas, uns toques, tal, mas é excelente." Laércio, ela já processou... Não, nunca. Perguntei para ela até, não. Você concorda que a Mari não vai nem pensar 2 vezes? Então, gente, as instituições hoje, elas estão sim vasculhando, sabe por quê? Porque os gestores, eles se falam.
Olha aqui, a Mari trabalha num lugar, a Liz trabalha num outro lugar, eu trabalho num outro lugar. Imagina a gente pegar aqui para falar de pessoal, conhece a fulana? Ah, eu conheço, trabalhou em tal lugar também. Nossa, meteu um processo na instituição que a gente está lá. Nossa, e pior que você não sabe, ela mandou um currículo para minha empresa. Gente, é assim. Os diretores são assim. As pessoas acharem que o pessoal da Amil não fala com a Intermédica não fala com a Notre Dame. Ah, é muita ingenuidade. Vocês estão entendendo? Então, quando eu falo aqui de aperfeiçoamento, eu acho muito legal quando eu vejo um curso com pessoas que nem precisariam estar aqui e estão aperfeiçoando. Isso mostra a performance elevada. Entende? Isso é processo interligado, tá? Opa, isso é processo interligado. E aí, vocês vão receber esse material aqui, tá? Então, aqui eu descrevo o que é a organização. Tá? Então, nessa organização, divisão de atividades, eu indico o quê? A ferramenta 5W2Hs. Sempre que você for dividir tarefas, trabalhe com a ferramenta 5W2Hs. Tá? Para que sejam executadas as atividades, realizar as atividades, consumindo, né, os recursos necessários para atingir. Como assim, Laércio? Gente, tem gente que vai fazer uma punção venosa, leva 4 gel. Tem gente que vai fazer um procedimento, leva 2 scalp. Entende? Então, nesse momento aqui, o que é legal trabalhar para a realização? Você pode trabalhar uma matriz SWOT, por exemplo, com eles, porque aí você identifica os pontos fortes, quem tem mais capacidade para fazer tal procedimento, quem tem menos capacidade para fazer tal procedimento, tá? Depois, avaliação, determinação sistemática do mérito, valor, importância. Que tipo de avaliação que se indica, Laércio? Todas as 4. Você pode trabalhar com uma autoavaliação, você pode trabalhar com uma avaliação 90 graus, você pode trabalhar com uma avaliação 180 graus, você pode trabalhar com uma avaliação 360 graus, mas avaliar é importante. Avalie sua equipe, se avalie todo um cenário. Por exemplo, tivemos uma parada, tiramos o paciente do óbito. Faça um briefing. 1 minuto, um briefing. E aí, Pedro, João, Maria, o que vocês acharam? O que vocês viram da nossa dinâmica? O que dá para melhorar? O que vocês acham? Aí, de repente, alguém vai e fala: Ó, Mari, a gente se perdeu porque enquanto eu fui buscar um ambu, a Maria também estava buscando um ambu. Então, acho que a gente faltou um pouquinho de comunicação. Ô, Liz, eu percebi também que eu tenho dificuldade na manobra, né? Eu tenho dificuldade na manobra e eu acho que o Pedro tem mais facilidade. Então, olha só, você faz uma avaliação ali pós um evento, entende? Depois, aperfeiçoamento, estratégia de ensino para que profissionais tenham habilidades específicas. O que eu posso trabalhar aqui, Laércio, no aperfeiçoamento? Que tipo de instrumento que eu posso trabalhar dentro do aperfeiçoamento? Gente, trabalhe uma matriz de competências. Coloque uma matriz de competências para eles. Matriz de competências é quando o indivíduo ele consegue identificar qual é o conhecimento que ele tem, qual é o rol de habilidades e que atitude está faltando para ele ou que ele tem demais. Eu tenho bastante conhecimento, Liz, eu tenho bastante conhecimento, Mari, em surto psicótico. Esse paciente parado, eu não tenho tanto conhecimento. Entende? Olha, eu tenho mais habilidade com o paciente quando está entubado. Paciente queimado, eu não tenho tanta habilidade. Por isso que eu me perdi um pouco. Aí, de repente, alguém já levanta a mão e fala: olha, eu tenho mais habilidade com o paciente entubado, não tenho tanto com queimado. E aí você começa a identificar. Aí tem aquele que fala: eu não tenho tanta habilidade, mas se me ensinar, eu aprendo. Tem atitude. Entende? Ele demonstra atitude. Eu não tenho tanta habilidade. Mas olha, tenha paciência comigo. Se vocês me ajudarem, se vocês me direcionarem, eu aprendo fácil, tá? Então, isso mostra o quê? Isso mostra as competências, né? Deixa eu só colocar para carregar aqui, peraí. Isso mostra as competências do indivíduo, tá bom? Tudo bem? Pessoal, dúvidas por enquanto? Eu estou muito rápido, tá dando para acompanhar. O que vocês estão achando aí? Tá tudo bem, professor, tá dando para acompanhar. Perfeito. Legal. Perfeito, perfeito. Como a Mari e a Liz, a Mari fala muito de contratação, a Mari trabalha muito carreira, né? E a Liz recebe
aquele que a Mari está ali qualificando, né? Está mexendo ali no Lattes, está direcionando um currículo, né? Como vai preencher uma vaga, enfim. Então, é importante todos eles saberem os tipos de organização, tá? Parece bobo o que vai ver agora, mas é primordial, tá? Nós temos 3 tipos de organização: organização linear, organização funcional e organização staff, chamada também de organização de linha, tá? Liz, a palavra linear te remete ao quê? Assim, verticalidade ou transversalidade? Transversalidade, na horizontal, né? Transversalidade, linear. Você, Mari, a linear te remete aqui ou te remete aqui? Remete na transversalidade, né? Só que o que acontece? Quando nós vamos estudar dentro do universo da gestão, a organização linear, ela traz um sinônimo de verticalidade. Entende? Dentro da gestão, a organização linear, ela traz essa característica aqui, ó. Esse modelo aqui, ó. O modelo onde quem está aqui em cima manda e os de baixo obedecem, tá? Então, o tipo de organização linear, eu vou dar alguns exemplos, tá? Um hospital chamado Beneficência Portuguesa, em São Caetano do Sul, é uma organização linear, é só um dono, Dr. Rubira. SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, é organização linear, é só um dono, Silvio Santos. Tá? Rede Record, a Record, é uma organização linear, é só um dono, é o Edir Macedo. Tá? A Casas Bahia era apenas um dono, era uma organização linear, hoje ela já não é mais. Por quê? Porque era o Samuel Klein. Tá? Faculdade Objetivo, Faculdade Unip, Grupo Objetivo, era um dono, chamado de Digênio. Tá? Então, observe, a organização linear, por que é importante eu compreender? Porque, às vezes, as tomadas de decisões não vai depender de você enquanto um gestor. E aí, o que acontece? Aqui em São Caetano, esse hospital que eu te falei, Beneficência Portuguesa, ele é assim, gente. O enfermeiro do PS pede para o acompanhante aguardar lá fora. Aí o acompanhante sai choroso no corredor e, de repente, o dono do hospital está vindo e pergunta, o que foi? Ah, é que o Laércio, o enfermeiro lá do PS, falou que eu não posso acompanhar minha filha. Nossa, gente, aonde... Não, imagina, vem aqui comigo. Aí ele abraça a pessoa, chega lá e fala, Laércio, poxa vida, vamos entender um pouco mais, vamos ser mais empáticos. Só que ele não fica ali, ele não trabalha na emergência. Então vamos imaginar que eu tenho dentro de um box de emergência, eu tenho 4, 5 pessoas, né? 5 pacientes. Oi, Ana! Tudo bem, querida? Como você está? Bem. Tudo bem? Tudo bem, professor. Não era para você ter entrado hoje. Ah, não? Não, porque senão você vai ficar enjoada de ver essa careca, essa cabeça aqui, chegar sábado e dar... Pelo amor de Deus. Vai ser um prazer. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu, gente? Eu não sei como que a Lu... Vocês assistem aula uma vez ou outra. A Lu, ela assiste todo dia a aula. Entende? E você não sabe da maior. Quando termina a aula aqui, a gente fica mais ou menos uma meia hora, 40 minutos falando no telefone. Porque ela traz os pontos que ela acompanha. Olha lá, ó. Olha lá o que eu estou falando, ela acabou de comentar. Ela acompanha a aula. Tudo. Ela acompanha tudo que eu faço de observação. Entende? É impressionante. Mas vamos voltar aqui, ó. É muito bom ver as suas aulas, porque, assim, sempre que a gente assiste, tem alguma coisinha que a gente aprende. Pelo menos comigo, toda vez que eu assisto, eu aprendo alguma coisa. Olha lá o que a Lu falou. Cada aula um fato novo. É isso mesmo. É isso mesmo. E essa é a importância de agregar cada vez mais para vocês. Então, só para voltar um pouquinho, nós tínhamos falado que nós temos 3 tipos, Ana, de organização. Nós temos uma organização chamada linear, uma organização chamada funcional
e uma organização chamada de staff. E eu vou explicar uma por uma. Aí eu comecei falando que a organização linear, dentro da gestão, a palavra linear nos remete à transversalidade. Só que na gestão nos remete à verticalidade, tá? Então, a etimologia da palavra, tá? A etimologia da palavra dentro da gestão, ela é utilizada de uma forma distinta, ok? Então, a organização linear, eu dei o exemplo aqui, ó. O SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, que é o Silvio Santos, que é o dono. Então, organização linear. O Edir Macedo, ele é dono da Rede Record, então, organização linear. A Faculdade TH, por exemplo, lá tem uma dona, que é a Ana Cláudia Camargo, organização linear. Então, por que é importante saber? A Mari recebeu um convite para trabalhar dentro de um hospital. Quando ela me ligou e falou assim, Laércio, eu estou tão feliz, me convidaram para assumir a diretoria do Hospital X. E assim, falou que é muito legal, papapá. Eu falei, ô Mari, lá é organização linear. Lá o dono é Ana Tavares. Você sabe que lá ela que manda e desmanda. Então, você não vai conseguir tomar algumas decisões sozinha. Se ela não aprovar, você não vai conseguir desenvolver seu trabalho. Concorda, gente, que é muito complicado você trabalhar dentro de uma organização na qual a pessoa não te ouve? Entende? Na qual, de repente, a pessoa desdenha da sua capacidade, do seu conhecimento, das suas habilidades. Então, a organização linear, ela é importante, as organizações, os tipos de organização é importante? É claro que é importante, para que você saiba para onde você está indo. Eu vou dar um exemplo. Tem uma empresa de home care chamada Nurse Quality. Ela fica no Rio de Janeiro. Ela era uma empresa que ficava situada em São Paulo, na Avenida Jaguaribe, Rua Jaguaribe, ali no Higienópolis, e ela foi para o Rio de Janeiro. Ela é uma empresa cujo dono é uma só. É uma empresa familiar, porque abaixo do dono tem o quê? A mulher do dono, a vice-presidente. A diretora de enfermagem é a irmã do dono. Não, desculpa, é a irmã da dona. O médico clínico, ele é filho dos donos. Então, o que vai acontecer, gente? Se a Liz assume a coordenação ali, e a Liz está tendo problema com o Laércio, que é o enfermeiro, só que o Laércio, ele caiu na graça dos donos. Gente, a Liz vai comer o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque quem autoriza a demissão? O dono. E o dono e o Laércio são assim, por quê? Porque o dono gosta de moto. E o Laércio pegou o cara na ideia. Então o Laércio chega atrasado. Aí a Liz vem conversar comigo, eu falo para ela, vê o que você pode fazer aí. Então, gente, observa. Às vezes, se você não sabe o tipo de organização na qual você está se envolvendo, na qual você está indo, não tem problema você ir, mas é importante que você entenda que a sua autonomia, ela pode ser mais retraída. Você não vai ter toda a autonomia que você está pensando que vai ter, tá? Já a organização funcional, o termo funcional, ele vem de especialidade. A organização funcional são instituições nas quais ela preza pela especialidade. Então, eu vou dar um exemplo. O Hospital do Coração, eles contratam pessoas com qual especialização? Cardio, coração. Aí a Mari, ela tem especialização em nefrologia. Eles não vão contratar. A Ana Tavares, ela tem especialização em cardiologia. Eles vão chamá-la. A Liz, ela vai para o centro cirúrgico. Ok, ela é especialista em centro cirúrgico, ela vai atuar no centro cirúrgico lá. Só que ela trabalhou por muitos anos no centro cirúrgico ortopédico. Não. Eles querem alguém que tenha uma expertise, o quê? Na cardio. Entende? O Laércio nunca trabalhou na cardio. A Liz nunca trabalhou na cardio. Nós podemos ter as habilidades, mas nós não temos as competências que eles precisam. Já a Mari tem ali o que eles precisam. Então, quando você entra numa organização, vou te dar um exemplo. Dante Pazanese, Hospital do Coração, Hospital do Rim, Instituto de Hemodiálise de Sorocaba. Observa, o próprio nome já fala.
Maternidade São Luís Gonzaga. Se for uma maternidade onde o tipo de organização é funcional, você vai precisar ter alguma ligação com a ginecologia obstetrícia ou a saúde da mulher. Vou dar um exemplo. Uma instituição que atue com pacientes dependentes químicos. A contratação qual é? Se ele for uma base funcional. Ou que você tenha especialização em psiquiatria, ou que você tenha especialização em saúde mental, com ênfase em dependência química. Entende? Agora, a Ana Tavares, nossa, ela falou, Laércio, eu já trabalhei com pacientes com transtornos psiquiátricos. Qual? Ah, eu trabalhei com adolescentes com borderline. Não adianta. Você nunca trabalhou com ou CAPS, álcool e droga, ou... Não, então não. Então, organização funcional, a base deles sempre vai ser o quê? Sempre a especialidade, tá? Sempre a especialidade. Depois nós temos a organização linha, e o que vai chamar a atenção aqui é o staff, o apoio, tá? O que é uma organização linha? É aquele tipo de instituição que tudo é terceirizado. Então, a alimentação é terceirizada, a equipe de centro cirúrgico é terceirizada, a equipe da emergência é terceirizada. Entende? É tudo terceirizado. Nós não temos nada serviço próprio. A manutenção é terceirizada, a nutrição é terceirizada. Tá? Agora, de repente, a Mari pensou assim, Laércio, mas e se eu tenho, por exemplo, uma instituição funcional, linear, lembra da linear? Um manda e todos obedecem. Se eu tenho uma instituição linear, só que ela também contrata serviços. Então, que tipo de organização é essa? Mista. Tá? Organização mista. É quando eu tenho, por exemplo, a faculdade TH tem uma dona, organização linear. Porém, como ela tem um serviço de limpeza, ela tem professores que são professores horistas, que eles são pagos pela quantidade de horas, então ela tem uma organização mista. Gente, observa que presta bastante atenção no que eu vou falar. Tá vendo a diferença de um gestor para um qualquer profissional? Um gestor, ele dá um tiro certo. Ele não entra dentro de uma organização se ele tiver, por exemplo, a vontade de ser um diretor dentro daquela instituição, ele não entra como enfermeiro sabendo que ele não vai ter uma evolução, ele não pode ter uma evolução ali. Que ali é uma empresa familiar, por exemplo. Não. Normalmente, você pode observar as instituições, quando a pessoa é gestora, ela entra, por quê? Porque existe um plano de sucessão e carreira, ele já tem uma visão sistemática da organização. Então, é mais ou menos assim, gente. Presta bastante atenção no que eu vou falar. Quando, por exemplo, presta atenção, tá? Quando, por exemplo, uma pessoa qualquer, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, faz algo para um outro, qualquer profissional que faz algo para o outro, a gente pode pensar assim, ele está fazendo porque ele é de bom coração, ele está fazendo porque está ligado à religião dele, ele está fazendo... Quando é um gestor, a palavra que vem junto é estratégia. Eu não estou falando, gente, que é negativo. É estratégia. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo. Vocês viram que teve uma luta agora do Popó com o Bambam. O Bambam foi lá e xingou, assim, de uma forma não agressiva, mas falou, o Popó, eu vou dar 2 nele, ele vai cair. Aí o Popó foi lá e virou manchete, né? Aí o Bambam foi patrocinado pelo OnlyFans, eu nem sei o que é isso. OnlyFans, acho que é OnlyFans, que é um negócio de que o homem e a mulher ficam nua lá na frente das câmeras, enfim, OnlyFans. Foi patrocinado por eles, foi patrocinado pela Nike. Nessa brincadeira, estão dizendo
que o faturamento do Bambam e do Popó foi mais de 3 milhões. Agora observa. O que eles têm por trás, gente? Qual é a palavra que vem por trás desses atletas? Uma palavra chamada de empresário. Empresário. Empresários são gestores. E gestores são estratégicos. Oi, Ana, pois não, querida? Isso é o marketing que eles fazem, né? É aquela coisa, eu vou queimar de um lado uma situação para eu lucrar em cima disso de outra forma. Exatamente, exatamente. É isso. É totalmente estratégico. Entende? É totalmente estratégico. Toda vez que um gestor faz algo, é estratégico. Eu não estou falando que a palavra estratégica, gente, seja como uma vez uma mentorada minha me perguntou, ela falou assim, Laércio, qual qual é a linha que separa a estratégia da... caramba, quando a pessoa ela é... Meu Deus, não é gananciosa a palavra, ela é... Também não é maquiavélico, sabe? Ela é... Meu Deus do céu, ela me usou um termo, ela não mandou em mensagem, ela falou. Ah, e você é... Como que é o nome que a gente usa? Ah, fulano, ele é... Não é ganancioso, como usa a palavra? Ô, gente, me ajuda, porque agora vai ficar estranho na minha cabeça. Meu Deus do céu, me ajudem. Sabe quando a pessoa fala assim, você... por exemplo, tudo que você faz, você pensa, você não, o que separa você do... Porque ela estava preocupada em ela não ser mais vista como uma profissional e as pessoas acharem que ela estava sendo... Oh, meu Deus, quando, por exemplo, um jogador de futebol sai de um clube e vai para outro por conta de dinheiro, como que é o nome? Mercenário? Mercenário. Obrigado. Aí ela falou assim, professor, mas vem cá, o que separa eu ser mercenária de eu ser profissional? Falei, muito bem, então vamos lá, presta bastante atenção. Você é uma psicóloga, não é? Ela falou, é. Eu falei, você tem até doutorado, não é? Ela falou, sim. Falei, então, quando você pega, presta atenção, quando você pega e você está ali dando a primeira consulta para a pessoa de uma forma gratuita, para que a pessoa conheça o seu trabalho e aí ela venha, você está sendo estratégica. Mercenária seria se você estivesse cobrando por algo que você não tem a competência de entregar. Aí eu dei um exemplo para ela. Na época do cartão de visita, eu andava muito com cartão de visita em todo lugar que eu ia, todo lugar. E aí uma vez, eu estava de moto, com meu macacão de moto, e eu fui para Morungaba. E um colega, um amigo estava comigo e um colega. Um amigo pegou e falou assim, ô Lalá, ele me chama de Lalá. Ele falou, Lalá, ele tem uma transportadora. Ele falou assim, Lalá, poxa vida, eu estou vendo meus funcionários tão desmotivados, tal, eu queria tanto, de repente, dar uma erguida, assim, sabe, levar alguma coisa para eles, tal. Eu falei, Du, me chama, né? Inclusive, ele perdeu a esposa agora, esse final de semana, uma menina super nova, acho que foi até infarto, enfim. E eu peguei e falei, Du, me chama no WhatsApp, pô, você tem meu telefone e tal. Aí ele falou, eu vou chamar mesmo. Blá. Aí, uma pessoa que estava andando com a gente, acho que era a segunda ou terceira vez que estava com a gente, se sentiu no direito e fez assim, poxa, que legal, Laércio, você dá treinamento? Aí o Du falou, pô, você nunca viu na rede social? Não, ele fala disso, fala daquilo. Blá. Aí ele falou, pô, me passa seu telefone. Aí eu fui e peguei o quê? Cartão. E dei meu cartão para ele. Por quê, gente? Essa é a linha que separa o estratégico, entende? Uma coisa é meu amigo. O cara é meu amigo, eu tenho amizade com ele há 13 anos. O outro, terceira vez que eu estou vendo ele. Entende? A mesma coisa, por exemplo, a Mari. A Mari é consultora. A Mari atende profissionais, certo? Aí a Mari pega e ela faz ali ela pega e fala para a pessoa, fala, olha, se você quiser me procurar, me mandar o seu currículo, eu posso dar uma avaliada no seu currículo e te falar se precisa ser feito um trabalho ou não. Aí a Mari pega,
e ela faz esse trabalho. Ela vai lá e ela fala para a pessoa, olha, existem vários pontos fortes no seu currículo, mas eu identifiquei vários pontos que precisam ser ajustados, tá? E eu tenho um pacote que você pode contratar se você quiser e eu posso fazer esse trabalho para você. Ela está sendo mercenária? Não, gente. Ela coloca comida na casa dela através disso, a partir disso, entende? Ela estaria sendo mercenária se ela fizesse o seguinte, ela viu que a pessoa está desempregada, mas a pessoa relatou o seguinte para ela, falou, eu preciso entrar para o mercado porque eu vendi uma casa, tudo bem, foi 500 mil, né, Mari? Mas o dinheiro acaba, né? Aí ela pega, a Mari está acostumada a cobrar R$ 1.000 por uma avaliação de currículo. Aí ela pega e faz o quê? Não, você está certíssima. Então, se você quiser, eu posso fazer essa atualização do seu currículo, tal, eu te faço um pacote, tal, aí a Mari vai e cobra R$ 2.000. Aí a Mari está sendo mercenária. Entende? A Mari está sendo mercenária. Entende? Então, eu sempre falo para os meus alunos, ou para quem me acompanha, em todos os nossos cursos do Gestemp, venha a primeira aula. Se você gostar, você faz. Se eu não gostar, Laércio, passamos um momento juntos aqui, 2 horas. Você não tem compromisso nenhum, você não assina nenhum compromisso comigo, tá? Então, existe uma linha do mercenário, existe, mas existe uma linha do estratégico. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a pessoa está sendo totalmente estratégica e as pessoas olham com o olhar do quê? Do mercenário, tá? Então, existe a organização linear, a organização funcional, a organização linha staff. Esses dias a Ana Tavares contratou um tipo de organização staff. O que ela fez? Dentro da empresa dela, ela contratou uma empresa para prestar um serviço de manutenção na empresa dela. Então, ela foi lá e pagou pelo período que a pessoa trabalhou. Então, significa que a Ana, ela falou, a minha empresa, eu não contrato CLT ninguém. Todo mundo eu contrato vindo prestando serviço. Então, ela é a dona da empresa dela. Então, é uma organização linear. Mas, a partir do momento que ela também tem prestadores de serviço, ela passa a ser o quê? Uma organização mista. Tá? Laércio, mas tem empresas que todo mundo está ligado à organização linear? Sim, o Hospital de Amor. O Hospital de Amor, todo mundo é contratado pelo Hospital de Amor. Lá o Henrique Prata, que é o dono do hospital, ele contrata todo mundo. A limpeza, a manutenção, a segurança, todo mundo é CLT. Então lá que tipo de organização é? Linear. Eu não preciso nem te falar os benefícios, né? Você tem uma motivação aumentada das pessoas, as pessoas têm um sentimento de pertencimento muito maior, entende? Você acaba tendo vários resultados com relação a isso. Ele, uma vez por ano, ele entrega um prêmio. As pessoas que têm maiores resultados e melhores resultados, a pessoa, ela vai para o rodeio, tem acesso ao rodeio com a família, acesso VIP ao rodeio, entende? Então, ele faz uma seleção ali dos que entregaram melhores resultados, e no mês de agosto, que é o rodeio, ele entrega ali uma área VIP para os funcionários dele. Então, é uma forma que ele tem para poder trazer o benefício para o funcionário. Tudo bem? Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem até aqui? E aí, quais são... Pode falar. Tudo bem, professor. Legal, legal. Quais são as características da linha, né? Então, normalmente, vocês que estão aqui, que prestam consultoria, assessoria, eu gostaria de falar alguma coisa que me bateu no coração para eu falar para a Mari. Eu acho que é uma coisa bem legal. Traduzir para qual idioma? Opa, é a Siri. Mari, eu não sei se você já faz esse trabalho, mas eu acho que seria bem legal você introduzir um trabalho de headhunter no seu portfólio. O que é o headhunter? Vocês já ouviram falar headhunter? Quem já ouviu falar? Não? Headhunter funciona assim, Mari. Hoje você cobra, um exemplo, tá? R$ 1.000 para você poder pegar o currículo da pessoa e trabalhar todo o currículo, pega o LinkedIn dessa pessoa, trabalha todo o LinkedIn, né? Muito bem. Só que eu, Laércio, eu sou posso ser um gestor, posso ser um enfermeiro, qualquer pessoa. E eu
eu pago um valor mensal para você. Eu estou empregado, mas eu pago um valor mensal para você. Para que serve esse valor? Para que quando eu ficar desempregado, você trabalhar a busca de uma nova oportunidade comigo e para mim. Entende? Então, hoje um headhunter, só para vocês terem uma noção, um headhunter, tem headhunter que ele tem clientes, então vou pegar o exemplo de uma pessoa que eu tenho muito contato com ela, tá? Então ele tem headhunters, gestores, diretores de instituições, pessoas que ganham 20 mil, 30 mil. Então ele paga quanto? Ele paga 10% todo mês para o headhunter. Então todo mês R$ 2.000. Para quê? Para quando ficar desempregado. Por isso que normalmente diretores, executivos não ficam tanto tempo desempregados. Por quê? Porque a Mari ganha, ela tem 2, 3, 5, 10 headhunters, ela tem faturamento de 20 mil mês. Mas aonde a Mari está todo dia a Mari está conectada com empresas. Porque no dia que eu ficar desempregado, a Mari tem um portfólio de lugares em que ela consegue linkar com o perfil do Laércio. Tá? Isso é um papel do headhunter. Outro papel legal, Mari, que você pode desenvolver é o seguinte. Isso também é muito legal. Por exemplo, a Liz está desempregada. A Liz está procurando um emprego como enfermeira. Aí, você, Mari, vai pegar todo o seu networking, então você vai fazer um pacote com ela, um trabalho de consultoria, até ela entrar numa vaga. E você vai combinar com ela um valor que ela vai pagar, seja do primeiro salário, dos 3 primeiros, dos 6 primeiros, tá? Isso é totalmente justo e ético fazer, tá? Hoje tem vários colegas que fazem isso. Tem um instituto, inclusive, que trabalha com isso. Inclusive, essa pessoa, a filha dela foi queria entrar na faculdade de enfermagem. Eu fiquei muito feliz que ela me enxergou, me ligou, pediu se eu poderia atender a filha dela. Achei muito legal isso. Então, aí o que acontece? Aí a Liz pegou e falou, olha, Mari, eu quero um pacote com você, sim, eu quero fazer. Aí a Mari começou a fazer o quê? Trabalhou o currículo dela, trabalhou o LinkedIn dela e começou a galgar as vagas. E a Liz entrou a partir de algo que a Mari fez. Então, foi combinado os 3 primeiros salários, um valor, tá? Então, é 10%, é 5%, eu não sei, que vai ser transferido para a Mari ali. Entende? E aí, por que isso é legal, Mari? Porque você consegue ter uma carteira de cliente grande e você gerar um recorrente para você. Tá? E você gera um recorrente. Então, isso é muito legal. Pensa nisso aí. Eu não sei se você, de repente, porque você faz um trabalho extraordinário com o LinkedIn, com o currículo, mas eu acredito que você possa penetrar em outros horizontes aí. Hoje nós temos executivos que têm faturamento de 50 mil por mês. Entende? O salário dele é 50 mil. Aí você pensa, o salário de 50 mil, ele vai te pagar todo mês 5 mil reais. Entendeu? Para quê? Para ele ficar desempregado. Pode falar, querida, pode falar. Entendi. Vou pesquisar e estudar um pouco mais sobre essas informações, professor. Tá? Eu posso te passar depois o termo, tá? Uhum. Deixa eu só jogar aqui para eu poder pegar a escrita, tá? Headhunter. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Aqueles que não. Aqui, ó. Ele é conhecido como caçador de cabeças, tá? Aqui, ó. É extraordinário, tá, pessoal? É extraordinário esse trabalho, porque vamos imaginar que, às vezes, ô Liz, ô Ana, já pararam para pensar, própria Mari, aí vocês olham e falam assim, gente, por exemplo, o cara ele é diretor da Amil, o cara tem um salário de 70 mil, ele não tem medo de ficar desempregado? Pode desativar, ô Liz, fica tranquila, tá? Será que ele não tem medo de ficar desempregado? Não, gente, ele paga um headhunter. Então, eu pago para a Mari me posicionar. Então, a Mari está sempre acompanhando ali o que eu estou postando no Instagram, no meu LinkedIn. Se o meu LinkedIn está dentro do que hoje pede, você pode falar, Ana. Pois não, querida. Professor, pode parecer bobagem, mas eu não sei mexer no LinkedIn. Eu até estou lá, te coloquei algumas coisas,
mas eu me sinto insegura para colocar alguma coisa ali, porque eu não entendo muito bem como funciona a ferramenta. Perfeito. Então, o que eu te dou de sugestão, tá? Depois, faça um contato com a Mari. Você é uma mulher extraordinária que tem uma capacidade. Eu estava conversando com a Lu sobre isso, a Lu me posicionou sobre isso. Você tem um posicionamento extraordinário. Sábado, a partir de sábado, você vai ter muito mais, você vai ver. Você vai ter uma capacidade muito mais sobre muitas coisas. A Mari é especialista em LinkedIn, tá? Então, depois entra lá, pega o contato dela, faz um contato com ela, tá? Eu acho que é importante isso. A Mari, a Ana está em Goiânia, a Ana é de Goiânia, que também pode abrir muitas portas para você, tá? Então, esse momento aí, Ana, é importante, é legal. E olha que interessante, vocês não conheciam sobre o Red Hunter, né? E aí agora você fica ouvindo, fica sabendo sobre isso. Então, é uma área extraordinária, porque faz com que você se penetre com muitos lugares. E a Ana, você precisa ter um LinkedIn muito bom, por quê? Porque você está voando. Então, seu LinkedIn tem que estar muito bem alinhado, tá? Vou colar na Mari também, não sei nada também. Aí, ó. Isso é importante, Liz. Isso é importante, tá? É muito importante. Eu vou até fazer um convite depois para a Mari, para num curso de gestão por competências, tal, ela dar uma aula para nós aqui sobre o LinkedIn. É importante isso para os nossos alunos e também para ela, para as pessoas conhecerem o trabalho dela. Ok, Mari? Perfeito, professor, combinado. Eu sempre falo para todos que quanto maior seu cargo, maior seu nível de escolaridade, graduação, doutorado, há uma cobrança bem maior de você ter um LinkedIn estruturado, de ter um currículo, de ter um LinkedIn. Por quê? Recentemente eu tenho um amigo no meu trabalho, que a esposa dele é psicóloga, e foi ministrar uma palestra numa empresa multinacional. Empresa muito top. No final, ela não colocou o link do LinkedIn na apresentação dela. E o público cobraram o LinkedIn dela. E o LinkedIn dela é um cemitério, só tinha a foto de capa e o nome. E ela me chamou e eu estruturei todo o LinkedIn dela. Ela falou, passei vergonha, Mari. Eu falei, não dá mais. Todos nós temos que ter um LinkedIn dentro dos padrões que a plataforma exige. Mas depois a gente conversa, viu, Ana? A Marilis, a gente podemos conversar. Olha, você ela falou certinho o seu nome, Mari. Se você puder colocar seu contato para a gente entrar em contato com você, nossa, vai ser muito bacana. Pode colocar aí, fique à vontade. Pode colocar. Obrigada, professor. Oi, Liz, pode falar, querida. É muito interessante esse negócio do LinkedIn, né? Realmente, eu também não dava esse valor todo, mas eu vejo que as pessoas, quanto maior o seu grau de instrução, de seu posicionamento em empresas, eles têm o LinkedIn. E às vezes nem Instagram, eu falo isso pelo meu irmão, ele tem uma grande gerência numa empresa de engenharia elétrica, e ele não tem Instagram, mas ele tem LinkedIn e já tem um bom tempo. É isso. É isso. Entende? Exatamente isso que precisa, que é importante nós entendermos. Tá Quanto bom? maior seu cargo, o nível, maior seu nível de graduação, de especialização, maior seu cargo dentro de uma instituição organizacional, melhor tem que estar estruturado o seu LinkedIn. Exatamente. O LinkedIn é sua carta de apresentação. Na verdade, o LinkedIn é nossa casa. Eu sempre falo para os clientes, a sua casa tem que estar bem organizada quando você vai receber uma visita. Não só quando você vai receber uma visita, mas quando a gente vai receber uma visita, a gente organiza mais. E o LinkedIn, ele tem que estar bem estruturado, porque você é o gestor de uma instituição. Imagina, eu vou visitar o LinkedIn de um gestor de uma instituição. E se não tiver bem estruturado, eu vou imaginar que gestor é esse. Exato. Então, as pessoas já pensam, se assim é o LinkedIn dele, imagina a vida e a gestão dele. Exato. É isso. É isso. Tá? É isso. Então, eu acho que é importante se conectem aí entre vocês. Observa. Lembra quando eu falei, pessoal, que o curso que você, quando você faz qualquer curso, ele te dá acesso. Por isso que é importante você selecionar o curso que você está fazendo ou o que você vai fazer. Ele vai te dar acesso. Acessos para cima
ou acessos para baixo. Entende? Então, eu me lembro da Ana Tavares, a primeira vez que eu a vi, primeira vez que nós tivemos contato. A Ana não tinha um posicionamento nem na voz. Ela não tinha uma postura de posicionamento, ela não tinha. Tô mentindo, Ana? Ela não tinha, não tinha. E ela foi crescendo, entende? E isso é importante. Isso é o que quando nós falamos de gestor, de gestão, de se posicionar, de chegar dentro de um ambiente e as pessoas conseguirem enxergar que ali chegou uma pessoa, entende? Então, eu não fico muito nessa parada que a pessoa fica, tem que liderar, tem que gerenciar. A liderança, ela vem como resultado. A liderança é resultado, entende? Por quê? Porque a minha capacidade de gerenciamento, a minha capacidade de se posicionar faz com que as pessoas, com que a equipe traga resultados e que você dê gatilhos para as pessoas avançarem. Agora, eu me vejo como um líder. Quem tem que te ver como um líder é a sua equipe, é seu time, subordinado, é os de cima. Entende? Olha lá o que a expansão está falando, ó, a Lu está falando. A Ana, ela está uma leoa, está conduzindo esse top meeting com maestria. É isso. A Ana está preparada, entende? Preparada para poder desenvolver em muitos lugares. Ela só vai precisar, porque a parada que vai acontecer com a Ana é que o fechamento vai ser quando? Sábado. Que ela vai aprender e desenvolver, vai ver o que ela já aprendeu e não sabia. Entende? Vai ser muito legal isso. Vai ser muito legal. Aqui, ó. A experiência do paciente, ela é importante? Aí nós vamos entrar dentro de um universo chamado de experiência e satisfação. A gente confunde muito experiência com satisfação. Temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque experiência, por exemplo, a Mari está tendo experiência aqui dentro da sala de aula com o Laércio, a Ana está tendo uma experiência, a Liz está tendo experiência, a Lu está tendo experiência. Gente, experiência todo mundo vai ter. É errado falar assim, uma experiência positiva. Não, experiência teve. Teve satisfação depois? Foi satisfatório essa experiência? Ou foi insatisfatório essa experiência? Entende? Se nós pensarmos que 1 em cada 10 pacientes, eles sofrem eventos adversos. E 70% destes poderiam ser evitados. A partir do quê? Gestão, processos. Entende? Mais de 10% dos custos hospitalares são destinados para eventos adversos. Infecções evitáveis. Isso mostra o quê? Falta de capacitação, falta de treinamento, educação permanente, gestão, processos. Entende? Mais de 50% das prescrições de antimicrobianos são desnecessárias. Entre 12% a 56% das consultas nas emergências são inapropriadas. E nós temos um aumento grande dos gastos administrativos que não estão relacionados com a melhora de performance. Não estão. Os nossos gastos estão sendo projetados para quê? Para algo que aconteceu, que foi decorrente de uma falha, que foi decorrente de um processo inadequado. Então, a experiência do paciente, ele tem uma diferença com a satisfação do paciente. Tá? Entenda isso. Entregar experiência é uma coisa, entregar satisfação é outra. Vou dar um exemplo para vocês. Quem de vocês aqui já foi para Disney? Eu também não. Mas eu já fui para o Hop Hari, que fica aqui em São Paulo. Também? Alice também. Já foi, Mari? Não? Já foi, Ana? Não. Mas quem aqui já foi, por exemplo, para o Termas dos Laranjais, ali na Águas Quentes? Também não. Caldas Novas? Já Não. foi. Então, vamos pegar um exemplo, tá? A Mari não teve a experiência de ir para Caldas Novas. Então, não tem como ela falar que ela está satisfeita ou insatisfeita. Agora, eu tive experiência, a Liz também teve, a Ana também teve. Não tem como falarmos que as experiências foram idênticas. Por que não? Porque a idade é diferente de nós três, a cultura é diferente de nós três, a comunicação é diferente de nós três. Então, vou dar um exemplo, tá? Faz de conta que entre nós aqui, a Ana Tavares é a mais metida.
Ela só vai nesses clubes de segunda-feira. Por quê? Porque ela fala, os pobretões já foram embora. Ela vai de segunda. Eu e a Liz, nós vamos quando? Nós vamos sábado e domingo, filho. Dia da folga, aquele povão lá e nós no meio. O que vai acontecer? Pode ser que um dia que eu for com a Liz na segunda, eu olhei para ela e falei assim, tá doido, que trem chato, não tem ninguém. Aff. A Ana foi no sábado e no domingo, olhou e falou, nunca mais, que inferno. Parece um inferno isso. Você vai pegar um lugar para sentar, tem gente. Você vai na... Ah, não. Observa que todos tivemos experiências, mas a Liz e o Laércio foi uma experiência insatisfatória. A Ana foi uma experiência insatisfatória. E olha que interessante, no mesmo lugar, em dias diferentes. Então, a experiência, ela sempre vai estar ligada ao conhecimento, ao aprendizado que foi obtido a partir do quê? De uma prática, de uma vivência. A satisfação, ela é consequência. Eu só tenho como satisfazer alguém, gente, quando eu tenho a condição de saber o que essa pessoa espera de mim. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Imagina vocês que eu pego a Mari, ela dá ali a consultoria para LinkedIn. Aí a Ana Tavares, ela chegou e falou o seguinte para Mari. Mari, você fala sobre X e Y? Aí a Mari foi e falou, falo. E também falo sobre arroba. Ah, legal. Terminou a consultoria. O que nós tivemos, Ana Tavares? A sua expectativa preenchida. Portanto, ela vai estar satisfeita. Entende? Da mesma forma, imagine que eu pego e falo assim para vocês, meninas, eu gostaria de presentear vocês com um vinho. Gente, se eu não perguntar se vocês tomam um vinho suave ou seco, eu posso cair do cavalo. Por quê? Porque eu posso dar um vinho seco, só que nenhuma de vocês toma um vinho seco. Gostam só de branco suave. Do mesmo modo que eu posso dar uma garrafa chiquérrima, muito caro, de um vinho suave, e vocês olharem, obrigado, Laércio, nossa, delícia, tal. Chegou em casa e falou, essa porcaria, vinho suave. Quem toma vinho suave, o que é? Ah, tá doido. Observa. Agora, se eu perguntar assim, ó, Mari, eu gostaria de te presentear, tá? Eu gostaria de te presentear com um vinho. Pode ser? Você se importa? Aí ela vai falar, imagina, não se preocupe. Eu falo, não, mas eu gostaria. Que tipo de vinho você toma? Aí ela vai falar assim, olha lá, já mandou a interesseira, já mandou, seco. Seco. Só faltou ela falar o endereço da casa dela, para mandar o, né? Então, assim, ó, ela já mandou, seco. Aí a Liz, eu peguei e falei a mesma coisa, só que eu fiz diferente, ó. Fiz assim, ô Liz, eu gostaria de te presentear com um sabonete. Você gosta de sabonete mais tal? Perguntei, ela foi me respondeu. Aí eu perguntei para Ana, eu gostaria de te presentear com um livro. Você gosta de livro mais como? Observa, gente, a capacidade de eu satisfazer vocês é muito grande. Por quê? Porque eu fiz uma pergunta antes. Então, quando os nossos pacientes chegam, o que está acontecendo hoje dentro dos serviços? Eles estão perguntando para o paciente qual o horário que ele toma banho normalmente, como que é feito as refeições, quem é que o acompanha no banheiro, quem são as pessoas que ele gosta de receber visita na casa dele. Estão levando isso, gente, para dentro dos serviços. Por isso que muitas vezes você pega e olha, eu vou falar o nome de um hospital, gente, só que eu não estou fazendo crítica, tá? É um ponto positivo. Você olha o Einstein, todo mundo quer ir para o Einstein. Todo mundo quer ir, por quê? Porque tem uma hotelaria extraordinária. Entende? Tem uma personalização. Então a pessoa pega, presta atenção, tudo que ela tem na casa dela, ela vai ter lá. Por quê? Porque eles estudam o cliente, eles querem dar uma... Eles têm governança clínica, eles têm ali pessoas que estão preocupadas com a hotelaria. Eles não estão tão preocupados, não estou dizendo que eles não estão preocupados, eles não estão tão preocupados
com alguns elementos da assistência, como estão preocupados com alguns elementos da hotelaria, dependendo da unidade que eles vão. Entende? Por quê? Porque eles não querem manter só uma experiência, eles querem manter uma satisfação. Então, você entra hoje, por exemplo, no Einstein, primeiro que é porcelanato. Você vai ver o lustre, se vender o lustres ali, paga 1 milhão para cada um de nós aqui por 3 anos. Entende? Tá? Então, vamos entender melhor um pouquinho sobre algumas coisas. Olha que interessante. A memória da experiência, ela é totalmente emocional e muito menos racional. A experiência. Por isso que gera uma satisfação. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Já aconteceu com vocês em um evento na empresa, eles colocarem a foto do trabalhador lá, ou um vídeo mostrando o trabalhador lá? Eles querem mexer com o quê? Com a emoção da pessoa. Então, a experiência está ligada à emoção. Vou dar um exemplo. Vai na Boticário, você vai entrar na Boticário, digamos que você teve um... Ai, meu Deus do céu. Para quem... Botem aí, pelo amor de Deus, no fone de ouvido. Mas digamos que você teve um ex-namorado, né, que usava aquele perfume. Aí você entra na Boticário só para quê? Só para sentir e para lembrar dele. Não é assim? Agora, inferno, aquela desgraça, Deus me livre. Ele usava uma desgraça de um Thread Marchand. Deus, que eu não quero nem ouvir. Eu não vou em farmácia droga raia, porque eles espirram aquele Thread Marchand e eu tenho um ódio. Olha isso. Por quê? É emocional. É totalmente emocional. Não é? Então, ele remete a coisas negativas. É por isso que hoje nós temos lugares que estudam o paciente, faz um estudo do paciente sobre o que ele gosta, sobre como ele gosta, sobre o que ele quer. Por exemplo, permite a entrada de pet. Hoje tem um hospital que permite a entrada do pet. Por quê? Porque sabe que a pessoa tem um pet em casa, tá? Agora, isso aqui é muito interessante, gente, a regra da experiência do paciente, tá? A regra da experiência do paciente. Olha que extraordinário isso. A experiência do paciente, ela é igual, tá? A experiência do paciente é igual à satisfação mais a satisfação assistencial mais o desfecho clínico. Entende? A experiência do paciente, ela é resultado do quê? Da satisfação do paciente mais a satisfação assistencial. A equipe de enfermagem me atendeu tão bem, você precisa ver, quando eu chamei, eles vieram para desligar o ar-condicionado. Eles são muito competentes. A equipe de enfermagem é extraordinária. Quando eu chamei, eles vieram fechar persianas aqui. Eles são extraordinários. Olha o que ele está fazendo. Ele não está dando, pessoal, ênfase para a segurança assistencial. Ele está dando ênfase para a satisfação dele. Porque eu chamei a Ana, ela imediatamente trouxe o controle do ar-condicionado e desligou o ar-condicionado. Mas ela não falou assim, ó. Eu estou muito feliz com a Ana, porque ela fez uma punção venosa aqui em mim e não ficou uma marca. Ela aplicou uma medicação no meu bumbum, nossa, não doeu, mão de fada. Não. Porque eles entendem que isso é uma obrigação. Que isso é uma obrigação. E o desfecho clínico, pessoal, hoje, como nós temos muitos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, então são pacientes que saem da instituição e não tem cura. Então ele vai entrar com a hipertensão e ele vai sair com a hipertensão. Mas o tempo que eu fiquei ali, como foi esse atendimento? Entende? É isso, o tempo que eu fiquei ali. Então, a experiência do paciente, lembre-se disso, ela sempre vai ser o resultado da satisfação do paciente. Por exemplo, o ar-condicionado eu gosto no 16, sempre, tá? Então, ele vai ter uma satisfação. Vou dar um outro exemplo, tá?
A Mari me recebeu, eu sou paciente, eu falei para ela, Mari, por gentileza, não coloque mulher para cuidar de mim, tá? Somente homens, porque eu tenho uma mulher muito ciumenta. Aí o que ela fez? Ok, ela montou um plano terapêutico de trabalho, onde todo mundo que vai assistir o Laércio, o que que é? Homem. Por isso que tem o modelo Primary Nursing. O modelo Primary Nursing é o modelo 3As. O enfermeiro admite, o enfermeiro assiste e o enfermeiro dá alta. Vou escrever aqui, Primary Nursing. Primary Nursing. Esse é um modelo americano. Modelo americano, tá? O modelo Primary Nursing, ele é um modelo bom para alguns lugares e ruim para outros, porque ele é um modelo muito caro. Você não tem técnicos de enfermagem. Você tem um enfermeiro responsável por no mínimo 3 e no máximo 5 pacientes. Esse enfermeiro, ele sonda, esse enfermeiro, ele dá banho, esse enfermeiro, ele faz o processo de enfermagem, esse enfermeiro, ele faz tudo. Entende? Ele faz tudo. Então, a satisfação do paciente vai ser alta. E aí, eu vou garantir uma satisfação assistencial. Por quê? Porque ele é um paciente crônico. Eu já tenho um modelo de atendimento para ele. Os nossos protocolos assistenciais são extraordinários. Entende? Os nossos POPs são extraordinários. Então, eu tenho muita assertividade na assistência ao nosso paciente, independente do desfecho clínico. Entende? Então, olhar a experiência do paciente, gente, não é algo tão simples. Tudo bem? Tá bom? Tá tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem até aqui? Tá? Então, o cuidado centrado no paciente, ele é muito amplamente visto, né? Bem visto. Tá? O cuidado centrado no paciente, por que que é importante eu trabalhar nesse modelo? Porque, primeiro, ele impulsiona resultados clínicos. Porque você fica, a todo momento, tendo ali o paciente como uma base, né? O seu modelo de assistência é voltado ao paciente. Então, você trabalha com método clínico centrado na pessoa. Você enxerga esse indivíduo. Então, vou dar um exemplo. A paciente falou assim para a Liz, olha, eu não quero que a minha irmã me visite, tá? A minha irmã me desestabiliza. Olha que interessante. E a irmã não vai visitar. Por quê? Porque não vai ser autorizado. Mas por que que nós fizemos isso? Porque nós trabalhamos com um modelo, um método clínico centrado em quem? Na pessoa. Outra coisa, posso falar uma coisa para vocês aqui? Vocês vão me responder, sim ou não, tá? Vocês acham que em 2024 nós ainda temos pessoas que não querem ser atendidos por negros e por homossexuais? Sim ou não? Sim. Sim. E aonde, em que momento que ele vai fazer isso? Olha que interessante. A instituição, olha que extraordinário. A instituição, um negro, ele tem competência, ele vai entregar a segurança assistencial. Mas nesse momento, o que a gente precisa é entregar a satisfação ao paciente. Entende? Então eu tiro o negro, coloco o branco, porque eu garanto a segurança ou a satisfação ao paciente. Agora, eu poderia colocar um branco burro, certo? Eu coloco um branco burro, então eu não vou ter a segurança assistencial. Mas nesse momento não importa muito. O que importa é a satisfação do paciente durante a experiência. Tá fazendo sentido para vocês? Aí você consegue entender porque alguns lugares não contratam quem está tatuado? Por que alguns lugares não contratam quem é um homossexual? Por que alguns lugares não contratam transexual? Porque eles querem garantir. Ah, Laércio, mas e a competência do indivíduo? É que o hospital não está de olho na competência. O hospital está de olho na satisfação ao paciente. Porque a competência, ele vai procurar e vai achar em um outro que não é homossexual. Porque ele quer atender o paciente. Vocês estão entendendo? Tá? É isso. Então, melhora a satisfação da equipe assistencial, um modelo centrado no cuidado voltado ao paciente, aumenta a satisfação dos pacientes e melhora o estado emocional. Nossa, eu adorei ficar aqui.
Porque você sabe, né, gente, ficar sendo atendido por mulher que gosta de outra mulher não é legal, né? Eu não vejo isso na minha cultura. As minhas amigas, imagina, as minhas amigas vão vir aqui me visitar e de repente vem. Gente, você imagina o que os profissionais em home care sofrem? Já pararam para pensar o quanto os profissionais em home care sofrem? Por quê? Porque eu posso ser careca. Posso ser não, né? Eu sou careca. Travou? Travou? Nossa, passei a mão na careca, travou. Peraí, deixa eu ver se eu desligando volta. Peraí que deu um chute aqui, peraí. Veja se voltou. Voltou? Nossa, passei a mão na careca, travou. Ah lá, voltou. Então vamos imaginar, eu sou careca e uso óculos. Isso aumenta ou diminui minha competência? Não, mas pode diminuir a satisfação do aluno. Entende? Pode diminuir. Ah, eu não gosto de fazer aula com o Laércio, não. Eu gosto de ver gente bonita. Entende? Pode acontecer, de repente, de eu não querer contratar uma funcionária. Por quê? Não, porque eu gosto de contratar mulheres com bastante seios. Os nossos pacientes aqui são muito seletivos, são diferenciados. Então, eu não estou de olho na satisfação. Eu não estou de olho, vou voltar um pouquinho, na segurança assistencial. Eu estou de olho na satisfação do paciente. Porque a segurança assistencial, tendo peito ou não tendo peito, uma mulher, um homem pode entregar. Isso não faz a questão, tá? E quando eu cuido voltado ao paciente, eu aumento a eficiência. Isso é gestão, gente. Isso é gestão. Trabalhar isso é gestão. Por quê? Porque garante a manutenção, por exemplo, da pessoa que está ligada a um plano de saúde, ela continua pagando o plano de saúde porque ela teve uma excelente experiência. Isso garante com que você entregue uma melhor qualidade de trabalho para as equipes, quando você cuida centrado na pessoa, quando você olha o indivíduo. Mas é claro, nós nunca vamos conseguir agradar 100%. Por isso que é importante eu ter dentro de uma equipe, ter dentro de uma instituição, uma equipe heterogênea. Eu preciso ter o homossexual, eu preciso ter o branco, o negro, o alto, o baixo, eu preciso ter. Por quê? Porque eu atendo uma heterogeneidade de pessoas. E é importante eu ter até aquela pessoa de 65 anos, viu? É importante eu ter aquele enfermeiro de 65 anos. Por quê? Porque eu posso atender muitas vezes um idoso em que ele olha e fala assim, nossa, um absurdo essa unidade. As pessoas têm idade para ser as minhas netas, os meus netos, os meus filhos aqui. Eu não tenho ninguém que eu crie uma identidade, uma referência aqui. Eu não gostei muito de estar aqui. Tá? O que significa valor para a equipe assistencial? Aí é outra coisa, né? Porque se você perguntar para uma equipe, ela pode falar que é o dinheiro do bolso. E na realidade não é, viu, gente? Porque você pode ganhar muito bem. Se você trabalhar com um time tóxico, você não vai querer evoluir, você não vai conseguir evoluir. Tem gente que trabalha lá em Xiririca da Serra, ganha pouco e fala, mas lá é demais, é muito gostoso trabalhar lá. Gente, eu ganho pouco, mas você precisa ver. Todo dia de manhã a gente toma café junto. Cada um dia leva um bolo. Ah, é muito bom. Observa? Então, o que significa valor para a equipe assistencial? E aí é onde eu coloco o quê? O time assistencial mais uma comunicação adequada, menos desperdícios geram valor. A cadeia de valor, ela é vista como o time assistencial, um bom time assistencial, qualidade, competência, presenteísmo, mais uma comunicação adequada, uma comunicação assertiva, menos desperdício, gera valor. Então, por exemplo, ninguém gosta de trabalhar com quem falta. E aonde entra quem falta? Aqui, desperdício. Tanta gente precisando trabalhar lá fora, o Laércio sempre faltando. Isso é um absurdo. Tanta gente precisando trabalhar e o Laércio faltando. Nossa, Mari, você viu? A Ana Tavares vai fazer punção, ela pega um monte de gel, põe tudo no bolso. Ai, gente, por isso que a gente não tem aumento aqui.
É um inferno. Por quê? Porque os caras têm que ficar repondo o material que ela leva. A Liz, você viu lá no centro cirúrgico? Mulher desorganizada, meu Deus. Observa, gente. Então, quando eu tenho um time assistencial alinhado, quando eu tenho uma comunicação assertiva e eu não tenho desperdício, eu tenho ali como resultado valor. Eu entendo, eu enxergo o valor da equipe. Eu não visto a camisa da equipe, eu visto o uniforme na equipe. E o que nós precisamos fazer não é vestir a camisa, é vestir o uniforme na equipe. Entende? Tá? Olha que interessante, parece simples. Parece simples. Mas olha só, de um lado eu tenho o paciente, do outro eu tenho o profissional. O paciente, ele traz o quê? Traz valores, o paciente traz expectativas, o paciente traz necessidades. De um outro lado, eu tenho um profissional que é cobrado alta eficácia, qualidade técnica, competitividade, e ele ainda tem que lidar com as novas tecnologias. Então, o gestor parece simples, mas não é. O gestor ele tem que ter essa capacidade. E existe uma palavra que resume o que você tem que ter para você conseguir fazer essa ligação toda. Chama-se gestão. Gestão. Quando você faz gestão certo, você contrata pessoas certas. Quando você faz gestão correto, você tem processos bem alinhados. Quando você faz gestão assertiva, você consegue ter ali tudo que você precisa. Tá? Tudo que você precisa. Agora, olha que interessante. Eu quero fechar com vocês trazendo isso aqui, ó. Essa pergunta aqui. Quem gostaria e conseguiria me responder? Pode escrever no chat também, se tiver. Por que vocês acham que os pacientes estão insatisfeitos? Você é um paciente. Concorda? Você é um paciente. Por que você acha? Mari, qual a sua visão? Por qual motivo? Professor, eu estou muito tempo longe da assistência, bem distante, mas assim, como cliente, eu vejo por relatos de familiares, os pacientes estão muito satisfeitos com a espera. Eles, Ok. na verdade, o ser humano em geral, mas os pacientes, sim, com a espera do atendimento, com a espera dos procedimentos para serem realizados. Eu vejo um grande nível de insatisfação em relação a alguns comentários que alguns amigos comentam, fazem comigo, pessoas aqui do meu condomínio, algumas pessoas já falaram, eu não aguento mais, eu saí daquela instituição, daquele hospital, fiquei esperando um tempão para ser atendido, para fazer uma ressonância, para fazer uma tomografia, não sei se é essa linha de raciocínio, se eu estou certa. Ok, Isso. perfeito. Mari, desculpa, Liz. Eu vejo que nós estamos hoje numa sociedade muito imediatista. As pessoas elas não querem esperar mais. E às vezes a unidade de saúde ela não está preparada para receber esse paciente. É uma equipe que não está preparada, não tem estrutura para isso, então você nunca vai conseguir atender um paciente bem, num time legal, se a sua equipe não está preparada, não tem como, né? E às vezes até o hospital ele tem uma estrutura, perdão, era o contrário que eu queria falar. Você tem uma equipe preparada, mas a estrutura ela não te oferece aquilo que é de acordo com a sua equipe. Da mesma forma acontece o contrário, né? Então eu vejo que a gente tem que trabalhar
junto às coisas. A estrutura ela tem que estar bem, mas a equipe ela tem que estar bem também, para que a gente tenha um atendimento de alto nível para esse cliente, porque senão ele sempre vai ficar a desejar, porque eu posso até estar sanando, olha, está saindo, né, dar uma assistência para o meu paciente, mas a minha estrutura não me ajuda muito, então acaba que você não consegue dar uma qualidade boa para ele. Perfeito, perfeito. É isso aí. Perfeito. Ana, eu estou perguntando e eu vou trazer a resposta, tá? Aí, professor, eu falo dos dois lados, tanto do lado enquanto profissional que atende, a gente tem o desejo de atender, a gente tem até a iniciativa de tentar realizar alguma coisa, só que a gente é barrado por N motivos, e no caso do paciente, como paciente, você chega, eu tive uma experiência muito ruim, com um colega, a gente chegou, meu filho não estava bem, foi passar na consulta, e o colega já estava com a receita pronta. E aí ele, não, ele está com dengue. Eu falei, não, ele não está com dengue. Ah, tá. Não, não está. Isso irrita, porque assim, ele não ouviu, ele não avaliou, e ele já tinha um diagnóstico pré, como se diz, estabelecido. E, infelizmente, a gente percebe muito isso. O profissional acha que muitas vezes eu vou ficar satisfeita porque foi rápido o atendimento, então ele tira aquela questão da avaliação e tenta ir só no achismo. Isso é muito ruim. Então, os dois pontos, a demora é muito ruim, mas quando ele tenta também resolver da maneira que ele acha, também atrapalha. E para a gente que está tentando ajudar, que está dentro da unidade, a gente também sente muito entrave, e isso vai pesar no paciente no final como se diz, no final dessa ação. Perfeito. Os 3 pontos que vocês trouxeram são pontos importantes. Olha que legal, né? Vocês trouxeram elementos experienciais. Dentro da gestão, eu sempre falo que nós temos elementos experienciais e elementos evidenciais. Eu vou trazer os evidenciais para vocês agora, tá? Então, uma pesquisa feita pelo grupo, tá? Rogers Group e Peppers, que é americano, eles trazem o seguinte: o mau atendimento representa 68% hoje da insatisfação por parte dos pacientes, dos clientes, tá? 68% eles acabam sendo insatisfeitos, estando insatisfeitos pelo mau atendimento. Significa que as expectativas não foram atingidas, não é? Eu vou fazer uma analogia, tá? Uma brincadeira para que todo mundo perceba. Não sei se vocês já perceberam que hoje em dia nós temos muito um lance de quando você chega em algum lugar, as pessoas estão no hábito de fazer assim: no que eu posso te ajudar? Não é? E quando você assiste um filme que tem lá um casal, quando mostra ali a cena deles estarem na cama, quando eles terminam, um vira para o lado, outro para o outro, um sempre fala assim: foi bom para você? Não é? Não tem esse lance? É a questão do quê? De satisfazer a necessidade do outro. E isso responde ao que muitos querem desconstruir da empatia. As pessoas acham que empatia é se colocar no lugar do outro. Não é isso. Empatia é fazer pelo outro o que eu gostaria que fizessem por mim. Não é isso. A empatia é você conseguir atingir um nível de necessidade do outro. Entende? É a mesma coisa de eu pegar e, de repente, eu tenho uma pessoa que vem e me fala assim: eu estou com fome. E eu tô comendo uma coxinha e eu falo assim: fulano, dá uma coxinha para ele. Aí ele pega e fala: mas eu não como coxinha. Ah, então você não tá com fome. Eu não tô sendo empático. Porque empático seria: você tá com fome? O que você quer comer? Entende? Então aqui o mau atendimento ele vem como o primeiro. Seguido do quê? Da insatisfação com a entrega. Então, dentro do hospital, a insatisfação com a assistência. Desculpa, com a assistência. A insatisfação com o produto que ele foi comprar, o que ele adquiriu. Então, em segundo lugar, vem a insatisfação. Em terceiro lugar, a concorrência. Como a concorrência está muito grande, eu vou para outro lugar. Então, eu fui mal atendido, me gera uma insatisfação e eu vou para outro lugar, a concorrência. Depois, seguido da influência de terceiros.
Ô, Ana, qual é o seu plano de saúde? Ah, o meu plano de saúde é o X. Vamos para o Y. Vamos para o Y. O Y é muito mais acessível, é muito melhor. Ô, Liz, você está operando aonde? Ah, eu estou operando no Hospital X. Não, vamos operar no Hospital Y. O Hospital Y hoje ele entrega muito melhor, então as pessoas têm influência sobre nós. Seguido de quê? As pessoas se mudam. Olha que interessante, é pouquinho. 3% apenas as pessoas param de frequentar um determinado lugar, ficam insatisfeitas com um determinado lugar porque mudaram-se. E 1% apenas porque morreram. Então, significa que nós estamos perdendo clientes, perdendo pacientes por mau atendimento. As expectativas não foram alcançadas. Ai, Laércio, mas é que também hoje as pessoas vêm com um nível de exigência bem alto, eu entendo, eu compreendo. Mas também é importante nós colocarmos essa pessoa dentro de um eixo de até onde eu consigo atender. E aí, por isso, a importância do alinhamento de expectativa. Alinhar a expectativa. No começo de um plantão, qual é a sua expectativa? Gente, você faz cirurgia plástica. Qual a sua expectativa? Ah, eu queria colocar 2 litros em cada... Não, 2 litros é impossível. A sua genética, a sua estrutura, ela comporta, entende? A Ana está atendendo lá dentro da UBS. Começou o atendimento hoje com uma gestante. A primeira consulta pré-natal foi com a Ana. Qual é a sua expectativa? O que você espera dessas consultas que você vai ter comigo, com o colega médico? O que você espera? Aí ela vai falar, eu espero que... Não, isso a gente não faz. A gente vai depender também de você vir até a unidade, porque nós não vamos te buscar na sua casa. Então, a primeira consulta eu sempre vou fazer assim, assado. É manter ali o quê? O alinhamento com as pessoas, deixar um alinhamento das expectativas, preencher ali as expectativas de acordo com o que a pessoa ela tem de expectativa. Tem gente que fala assim, nossa, superou as minhas expectativas. Por quê? A gente vai assim, às vezes, né? Eu não vou projetar tanto nessa pessoa. Eu não vou projetar, mas quando você vai para uma cirurgia, você não pensa assim, ó, eu não vou pensar que eu vou sair de lá vivo, eu tô indo pensando que eu vou morrer. Eu tô indo pensando que vão amputar minha perna errada, tá? Eu já tô pensando no pior. Porque se eu acordar e falar assim, você tá com as suas 2 pernas aí, pelo menos eu... Não, gente. Então, o alinhamento da expectativa, ela é feita a partir de qual momento? A partir do momento que eu começo um atendimento com aquele paciente. A partir do momento que eu começo um relacionamento com aquele paciente. Gestor, você como gestor, a Ana dentro das atividades que ela vai desenvolver, a Mari dentro das atividades que ela vai desenvolver, a Liz dentro das atividades dela, eu dentro das minhas atividades, é importante nós fazermos uma pactuação. Primeiro momento, primeiro contato, qual é a sua expectativa? Então, assim, a Mari, um dia... Eu vou compartilhar algo que eu ouvi ela falando no corredor da universidade para uma pessoa, um grupo de pessoas. Ela falou, pessoal, que fique bem claro, não arrumo emprego para ninguém. Falou ou não falou, Mari? Falei. Ela falou isso. Falou, eu não arrumo emprego para ninguém. Isso é importante, gente. Por quê? Porque senão a pessoa pega e está falando da Mari por aí. Por quê? Porque as pessoas não têm discernimento de entender que avaliar o currículo, elaborar o currículo, estruturar o currículo não tem nada a ver com passar no processo de seleção. Entende? Então, esse alinhamento, ele é importantíssimo. Isso posiciona a Mari, isso posiciona a pessoa, o cliente. Nós precisamos posicionar o outro também. Quando você vai prestar uma consultoria para alguém, posicione, fale, olha, eu estou vindo aqui alinhar os processos de vocês, eu vou trazer um treinamento para a equipe de vocês, eu vou qualificar, capacitar a equipe de vocês, mas eu não vou garantir que vocês vão trazer a ONA, que vocês vão trazer Quimentum, que vocês vão trazer Joint Commission. Eu estou qualificando e capacitando, elevando a performance da equipe de vocês, mas eu não posso trazer uma garantia. Oi, Liz, pois não? É interessante isso que você está falando, professor, porque eu sou instrumentadora na cirurgia plástica. E eu acompanho, juntamente com o meu chefe, as consultas de entrega de exames, o pré-operatório, né? Então, às vezes, o paciente, ele quer um resultado que, para ele, nunca vai chegar. Exato. Não existe isso.
Então, o meu chefe, ele é muito claro a respeito disso, e ele faz justamente isso daí, ele faz um alinhamento com o paciente, fala assim, olha, o que você está querendo, para você, a gente consegue chegar até X situação. Exato. Já agora, além disso daí, não dá certo. Porque verdadeiramente o paciente ele chega com a cabeça o seguinte: eu vou lá e vou sair a Barbie, por exemplo. Mas a pessoa pesa quase 100 quilos. Não faz sentido algum. Exato. Entendeu? Então, Exatamente. se você não, essa expectativa que a pessoa cria, né? Porque a gente acaba criando uma certa expectativa que ela vai muito além da realidade. Então, se você não alinha aquilo ali e coloca os 2 pezinhos da pessoa no chão, ela fica realmente frustrada depois, porque ela acreditou piamente naquilo que ela imaginava. Exatamente. Gente, vocês são aí da década de 80, 90, como eu. Nós éramos da época que íamos no salão de cabeleireiro, pegava a revista e falava, eu quero esse corte. Não era assim? Aí o cara olhava e falava assim, filho, só você morrer e nascer de novo, né? Eu já cansei de ouvir isso dos meus cabeleireiros. Não, você tem que morrer e nascer de novo, porque não dá para fazer esse corte. Então é isso. Muitas vezes um serviço de saúde, ele está deixando de entregar o que ele precisa, por quê? Porque ele está criando elementos que ele não vai entregar. Entende? É importante nós situarmos o paciente. O que ele tem de expectativa? Isso que você trouxe, Liz, é importante. O paciente, olha, até aqui eu consigo te entregar, sem risco. E vai dar certo. Agora, a partir daqui, você está assumindo um risco enorme. E eu não posso, como profissional, porque a paciente não é profissional. A paciente chega lá, ela quer sair de lá perfeitinha. Só que se der um BOzinho, ela já joga a culpa em cima de quem? Do colega profissional, do médico. Entende? Então, dentro dos processos de gestão, são importantes isso aqui, tá? É importante. É importante trabalhar processos, é importante trabalhar todas as vezes que eu vou fechar algo com alguém, eu sempre quero saber a expectativa que a pessoa tem. Qual é a expectativa que ela tem? Entende? Por quê? Porque tem coisas que vai superar as expectativas dela. Vai superar. Agora, tem coisas que ela não vai conseguir. Então, por exemplo, curso de gestão das emoções, não é terapia. Eu não faço terapia. O que eu vou te dar? Instrumentos. Se você conseguir usar com você, ótimo, mas é para você usar com a sua equipe. Para você não ser mais manipulado, para você não ser mais assediado, para você se posicionar, para você parar com esse negócio de ficar dando carona pro povo, achando que tem que manter um nível de relação com a equipe. Não, para. Então eu vou te instrumentalizar. Agora, achar que você vai sair daqui fazendo terapia, eu não sou psicólogo. Eu não tenho a condição, a competência técnica e nem legal para poder desenvolver isso. Eu trabalho a saúde emocional, não a saúde psicológica. A saúde psicológica tem que ser o psicólogo, entende? O enfermeiro tem competência de trabalhar a saúde emocional. A saúde mental, só o psiquiatra, entende? Então, saúde emocional, qualquer profissional, saúde mental, ou psiquiatra, e saúde psicológica, ou psicólogo, entende? Então, esses elementos são importantes. Quando a gente pensa num processo de gestão, isso faz toda a diferença, tá? Foi bom? Gostaram? Que legal, que bom. Excelente. Eu fico feliz, eu fico Sensacional. feliz. Eu fico feliz e fico triste, Último porque nós dia. chegamos ao nosso fim. Era o último. Nosso fim não, chegou ao fim do curso, Sim. né? Porque nós estamos aqui fortes. E até sexta-feira vocês vão receber, provavelmente, esse grupo que está aqui é o grupo que estava na Ferramentas, né? Então vocês vão receber todo o material. Vocês vão ver que eu mando esse material, mando alguns materiais complementares, mando um livro também para vocês. Vocês recebem tudo isso pelo Gestenf, tá? Pela equipe da expansão. Eu acredito, se a Lu estiver aqui com a gente online, e se ela puder falar para nós, mas eu acredito, mesmo ela indo para Goiânia, eu acredito que até sexta-feira ela vai conseguir enviar. É isso, Lu? Ou vai postergar? Eu acho que não, eu acho que ela vai conseguir enviar. Mas, de todo caso, vocês vão receber todas as aulas amanhã mesmo. Pronto, tá aí, ó. Tá? Amanhã mesmo. Então, amanhã eu vou enviar na parte da manhã, no primeiro horário, eu já envio tudo para ela, e ela vai direcionar para vocês os certificados, os materiais, os vídeos, tudo mais, tá? Perfeito. Pode falar, Liz, pode falar. Desculpa, é porque eu não vi, mas qual que é o horário?
Ah, legal. Das 9 às 18, Ah, tá? Às vezes você pensa assim, né? Caramba, meu, é um dia inteiro, tal. Liz, você não vai dar conta de ver nem 25% do que tem que ver. Eu montei ali, eu tô no 60 slides, mas eu não chego no 60, porque é muita dinâmica que eu vou aplicar, tem ferramentas que eu aplico. Então, desculpa, das 9 às 16. 16. Ufa, perdi. Perdão, das 9 às 16. Ah, entendi, é porque a universidade fecha. É verdade. É verdade. É porque nós estamos acostumados, Liz, a gente começa, às vezes, treinamentos, pega das 8 e vai até às 20. Nós já fizemos imersão, eu e a Lu, começamos na sexta-feira, 8 horas da manhã, e terminamos no domingo, às 20 horas. Sexta, sábado e domingo, diretão. Muito conteúdo, muito legal. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Mari, pensa naquilo que eu te falei sobre Headhunter, tá? Tá. Ana, Tá no texto. quando puder, entre em contato com a Mari. Acho que vai ser super importante para vocês, tá? Sábado nós vamos nos ver, nós vamos fazer uma foto bem legal, vamos trocar muitas ideias, vamos ter momentos juntos, tá? E muito obrigado pela confiança, sempre. Eu que agradeço sempre vocês, a interação, a participação, vocês são demais, viu? Fiquem todos com Deus. Lu, obrigado aí mais uma vez pela parceria. Tamo junto, fiquem com Deus. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, professor. Tchau, meninas. Tchau, tchau.